minha gente, está começando mais um Fala Doutor, o seu espaço para entender melhor a sua saúde com a ajuda de quem realmente entende do assunto. Só para te lembrar, viu? Acompanhe toda a nossa programação da nossa TV Câmara de Salvador, acessando o YouTube, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui no canto da tela e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso canal, onde você acompanha toda a programação da TV Câmara de Salvador. Mas hoje o Fala Doutor veio falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, as doenças virais. Do resfriado comum até infecções mais graves, como a dengue, hepatites e até a Covid-19, os vírus continuam sendo uma das maiores preocupações da medicina moderna. E para nos ajudar a entender melhor como esses micro-organismos agem, como prevenir infecções e o que há de novo na área de tratamento e pesquisa, é que nós recebemos hoje. A gente veio conversar com ele, o médico infectologista Dr. Claudilson Bastos. Ele é referência no combate a doenças infecciosas. Vamos comigo! Pronto, eu já estou aqui com o Dr. Claudilson Bastos, ele que é médico infectologista e vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essas doenças virais. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Tudo bem, é um prazer estar aqui contribuindo para o conhecimento melhor da situação de vírus. Pois é, a gente sempre vai falar de gripe, resfriado, e eu queria já começar explicando o que são essas doenças virais e como elas se diferenciam de outras infecções bacterianas. A gente sabe que na natureza existem vírus, bactérias, parasitas, protozoários, e quem gosta de biologia sabe muito bem disso. E no caso das infecções virais, eles acometem o ser humano de uma forma que, diferente da infecção bacteriana muitas vezes, elas acometem o corpo humano causando sinais e sintomas que têm um começo, meio e fim, na maioria das vezes, né? A maioria delas é autolimitada. Algumas acontecem, por exemplo, no caso do HIV/AIDS, né? O HIV, o vírus do HIV, ele pode viver no corpo humano por toda a vida até então. Então, diferente das infecções bacterianas, na maioria das vezes, infecções bacterianas, se você não tratar com antibiótico, você pode levar a óbito. E no caso de infecções virais, muitas delas, algumas têm o antivírus, a medicação antiviral, outras não. O próprio organismo combate, porque ela precisa da célula, etc. e tal. Atualmente, quais são os vírus mais comuns aqui no Brasil? Olha, uma pergunta interessante. São muitos vírus, mas eu posso citar alguns deles, né? Vírus da dengue, chikungunya, zika, que houve uma queda, mas ainda tem, covid, influenza, parainfluenza, um novo vírus aí que não é tão novo assim, que já acomete, tem vacina, vírus sincicial respiratório, que acomete as vias respiratórias, hepatites virais A, B, C, né? O vírus do HIV, a gente sabe disso. O vírus da influenza, a gente tem os subtipos, influenza A, influenza B, por aí vai, né? Esses aí talvez sejam os mais falados, pelo menos, os mais observados, mas existem vírus que a gente, raros, outros comuns, menos comuns do que esses, mas que a gente não vê, obviamente, como eu falei, de rotina. Sim. Né? Esses aí que eu falei são os mais frequentes. Agora, por que eles se espalham tão rapidamente entre as pessoas, né? Aqui falando de forma bem simples e bem aleatória, mas, por exemplo, a gente quando vê uma pessoa gripada, espirra, tosse ali no ambiente com outras pessoas, rapidamente aparece outra e mais outra também com os mesmos sintomas. Então, fale um pouquinho sobre essa transmissão. Pois é, existe uma característica do vírus, que para ele poder se multiplicar e transmitir, é necessário que tenha aglomeração. E que essa aglomeração, quanto mais tempo tiver, né, de aglomerações, mais fácil a transmissão. Então eu dou um exemplo, por exemplo, o carnaval. Existe a piada do carnaval, da música que ganha o nome do vírus. Vírus, o último carnaval foi vírus de quê? Vocês que estão... tem um nome aí. Pula essa parte. Pois é, então por quê? A gente sabe, milhões de pessoas nas ruas, o vírus ali faz a festa também, ele gosta de carnaval. Vive ali com as pessoas, tá junto, e daí o que é que acontece? O beijo, o abraço, a proximidade, né? E é importante relatar
que também existe vírus, eu esqueci de comentar, os mais jovens, né? O vírus da mononucleose infecciosa, chamado vírus do beijo, né? Vírus da mononucleose infecciosa. Tem o vírus, no caso, a gente sabe que tem o HPV, né? Que transmite, também é importante, né? A gente sabe disso. O monkeypox, né? O vírus da varíola dos macacos, que tiveram seus surtos, que são consideradas infecções sexualmente transmissíveis. Pois é, cuidado, viu? Você gosta de aglomeração, gosta de estar trocando muito com o outro, vai devagar, porque uma infecção dessa pode te acometer. E como é que nosso sistema imunológico reage a uma infecção viral? Essas situações particulares são individuais. A gente tem que olhar individualmente. Então, a depender da idade, a depender se ele tem alguma comorbidade, algum problema cardíaco, um problema respiratório, o que seja, gestante, idoso. Tudo isso, e tem a questão genética, familiar, né? Que aí acontece, por exemplo, no Covid, na surto de Covid, na epidemia de Covid. Famílias, tinha gente que pegava, gente que não pegava da mesma família, tendo contato. Então, existem fatores ambientais. Você está numa situação, num ambiente fechado por muito tempo, a pessoa ali, no ambiente fechado, por muito tempo, pode transmitir com mais facilidade. Então, é multifatorial. Não dá pra gente, por que eu peguei e fulano não pegou? É multifatorial. Então, a gente tem que, o médico, quando ele avalia esse paciente, ele faz o que se chama de história clínica, anamnese, vai entender. Tem questões ocupacionais, ambientais, que eu falo ocupacionais também, relacionadas ao trabalho, ambiente de trabalho, que pode ser causado ali naquele ambiente. E, obviamente, como você mesmo falou, tem a questão da exposição, né? Se eu vou me expor com mais facilidade, no caso da exposição sexual, sem o devido cuidado, sem a devida atenção, o indivíduo ele pode contrair o vírus próprio do HIV, por exemplo, porque ele teve uma exposição. Então, é muita coisa, é uma aula que eu tenho que lidar para poder você entender. E vírus tem uma história. No mesmo espaço, não pode ocupar dois corpos. É a lei da física, a lei de Newton, né? Quem gosta aqui, né, de Newton? Né? O vírus quer ocupar espaço, ele quer viver. É da natureza. Mas nós, seres humanos, também queremos viver. Então, fica essa luta eterna. Nesse momento aqui, a gente está aí no ambiente e a gente está aí, né? Eu devo estar falando com você, existe o tempo todo essa luta. Em algum momento, o vírus ganha. Quando você não tem o devido cuidado ou quando você tem alguma imunossupressão. O que é imunossupressão? É queda da resistência, né? Queda imunológica. Então, são fatores aí que a gente tem o tempo todo, não vai deixar de matar os vírus, de matar as bactérias, porque aí você mata o planeta Terra, deixando de existir. Você que aí ligou a sua TV agora, a gente está aqui conversando com o médico infectologista Claudilson Bastos, falando justamente sobre essas doenças virais, né, que nos acometem e a gente precisa entender um pouco mais sobre como lidar com elas. Durante a pandemia, a gente via muito, né, essa campanha maciça para o uso das máscaras, para a higienização das mãos. E quando o senhor falou em aglomeração, eu me lembrei muito disso. Que passado esse período assim de uma emergência, né, da pandemia como a gente estava, parece que deu uma diminuída nessa campanha, nesses usos, né, que deveriam ser constantes. De que forma tanto a higienização das mãos, esse cuidado no uso de máscaras diante de uma doença, podem minimizar, né, podem distanciar, nos afastar de uma contaminação por vírus? Pois o uso da máscara não vai deixar de existir mais nunca, né? O uso contínuo da máscara. Se você está num ambiente em que há a possibilidade de alguém ter uma síndrome gripal, uma gripe, use máscara. Use máscara naquele ambiente. Até a pessoa, né, comunicar e, obviamente, a pessoa não deve estar ali. Não, mas eventualmente, numa situação, por precaução, use máscara. Se você tem pessoas em casa que têm problemas de saúde,
uma pessoa transplantada, uma pessoa com problema hematológico, ou, enfim, você use máscara, porque o fato de você ter contato com alguém pode não ter a infecção, a doença, manifestar por causa da sua imunidade, mas o outro que está ali, você pode passar sem perceber. Então, use máscara. É o bom senso, máscara é o bom senso, né? Claro, por exemplo, você está no aeroporto, né, viajando no avião, eventualmente tem alguém gripado lá. Então, eu digo que as entradas de muitos vírus eram pelo aeroporto, igual a nossa. A gente lembra do Covid, o primeiro caso do Covid veio da Itália, chegou aqui vindo da Itália. Então, no aeroporto é um local que a gente, muitas das vezes, é necessário você usar máscara em situações como essa. Você está do lado do banco com outra pessoa da cadeira, né? E aí você usa máscara? Por que não? Pois é, então não tire esse item. Mas e a higienização das mãos, dos alimentos? Fale um pouquinho disso também. O álcool gel continua também sendo. A gente vê o álcool gel aqui não só nos ambientes hospitalares, mas também nos ambientes públicos. É necessário. Nos restaurantes, alguns restaurantes, não sei se todos, têm o álcool gel. O álcool gel é necessário. E equivale à higienização das mãos com água e sabão, de certa forma. Sim. Se você lavou as mãos com água e sabão, não precisa usar o álcool gel. Obviamente, se você vai ao banheiro, depois você não vai usar o álcool gel. Você vai usar água e sabão. Entendeu? Mas assim, houve uma queda? Houve. As pessoas não estão usando mais o álcool gel de forma corriqueira. Realmente está acontecendo isso. Mas é importante que a gente continue. Deixe na bolsinha o seu álcool gel. Use de vez em quando. Nunca se sabe. Agora, doutor, a gente também viu nesse período de pandemia uma certa resistência de algumas pessoas em relação à vacina. E falando de um modo geral, eu queria que o senhor trouxesse aí se a vacina realmente é a melhor ou é a única forma de prevenção dessas doenças virais. Boa pergunta. Olha, se você olhar a história da humanidade, você vê que a história da humanidade mudou por causa da vacina. A varíola humana, não a varíola dos macacos, existe, né, 2 tipos de vírus, subtipos. No caso, a varíola do macaco é do macaco. Então, aí o que é que acontece? O que é que mudou? A vacina. Sarampo. Nós estamos com surto de catapora agora, né? Inclusive, né? Surge catapora. Mas existem vacinas para evitar. Sarampo, obviamente, teve, porque muitas pessoas não tomaram a vacina, e o sarampo, que era para estar com a certificação nossa de não ter mais sarampo, como a poliomielite. Poliomielite, até então, década de 80, nós não temos casos de poliomielite infantil. Por quê? Por causa da vacina. Então, a vacina, ela foi revolucionária. Na realidade, ela é revolucionária. Ela muda o trajeto nosso. Covid é a mesma coisa. Se não fosse a vacina, esperar milhões de mortes para depois criar imunidade natural. Então é impressionante ainda como tem pessoas que não acreditam nisso e acham que... eu sou da época, vocês também, que meu pai e minha mãe dizia: fulano tá com catapora, vá para casa dele, pega a catapora, é a mesma coisa sarampo. Tô mentindo? Não. Mas hoje ainda tem casos de pais que mandam os filhos para contrair sarampo, varicela, para contrair e criar imunidade. Isso, né, é uma situação gravíssima. Então é isso, a vacina, ela é uma medida revolucionária. Você sabe diferenciar o que é gripe de um resfriado? Não sei. Não sei, a gente sempre fala que tá gripada, né? Normalmente. Quais são os sintomas? Normalmente é coriza, fica o nariz entupido, aquele incômodo, né? Que é o olho lacrimejando, a voz fica rouca. Você já procurou um médico para saber, para tirar dúvidas? Normalmente só quando tá aquela crise forte, né? Que é aquela gripe bem pesada, que a gente começa a sentir febre, alguma coisa, aí que vou. Mas normalmente a gente tenta curar em casa. Com o quê? Toma um chazinho, toma um xarope, um spray para garganta. Eu já tive uma gripe que foi leve, né? Só coriza, aquele mal-estar, e já tive também aquela que já tive que parar no hospital, com muita febre, muita dor de cabeça, né? De ficar de cama mesmo. O que é que você usou para poder melhorar ou você procurou um médico? Eu procurei um médico
E logo em seguida tomei medicamento, né? Tive que tomar antibiótico, porque quando a gripe é muito forte, você tem que tomar antibiótico e injeção. Falando agora de uns casos pontuais, né? A gente muitas vezes confunde o que é uma gripe, o que é um resfriado. Falando sobre sintomas e sobre o vírus, o que é que diferencia? Olha, o resfriado é uma situação mais leve, que tem um tempo de vida menor, um tempo de manifestação no indivíduo menor, 3 dias, pode não apresentar febre, a pessoa tem uma coriza, mas não tem sintomas, como numa gripe, que demora em média 7 dias. Sim. A febre é maior, a tosse, a coriza, a dor de cabeça, tudo isso são sintomas mais exacerbados. E é importante relatar que o vírus, ele abre as portas para quê? Para as infecções bacterianas. Se você vê muitas gripes, depois o pessoal, eu estou gripado há quanto tempo? Há 15 dias. Não, você não está gripado há 15 dias. A gripe foi embora. O que ficou foi uma sinusite, uma infecção bacteriana. Está com catarro amarelo, estou amarelo. Catarro amarelo já é um sinal clínico que pode ser infecção bacteriana. Uma sinusite, por exemplo. É uma complicação. Então os vírus, e no pulmão também, os vírus, quando acomete os pulmões, eles podem abrir as portas para infecções bacterianas. Vale lembrar dos vírus que você pediu lá atrás, herpes. Herpes também é um vírus muito comum, que pode ser transmitido sexualmente, que é herpes tipo 2, mas existe herpes labial, herpes tipo 1, que também transmite através do contato aqui, assim, gotículas. Falando um pouquinho sobre essa questão da gripe, né? A gente muitas vezes vai falar em virose. Porque eu tô com uma virose, eu tô com uma virose, eu tô com uma virose. E aí também nessa justificativa, né? Que, não, eu peguei essa virose, fiquei 15 dias com uma tosse, fiquei mais de 15 dias com determinados sintomas. Efetivamente, o que é uma virose? E como identificá-la? Levou ao modismo. Pois é. Tem uns pacientes meus que me procuram. Eu não vou para emergência não. Por quê? Porque o médico disse que é uma virose. Quando você não sabe o que é, de certa forma, ou não diagnostica, melhor dizendo, você diz que é uma virose, porque os sintomas, eles são inespecíficos. Por exemplo, os vírus respiratórios, como eu falei, influenza, Covid, vírus sistema respiratório, que são os principais, mononucleose, enfim, dão sintomas respiratórios. Tosse, pode dar coriza, dor de cabeça, enfim. Virose, porque qualquer um desses pode causar. Então, muitos dizem, é Covid, não sei, não sei, faz o teste. No caso, você ter dores no corpo, mialgia, que chama, dores musculares, dor lombar, né? Febre, dores retroorbitárias aqui atrás dos olhos, pode ser dengue, mas pode ser outros vírus, né? Então, é uma virose. Então, é importante que quando o médico pensa numa virose, ele faça os exames laboratoriais, exames sorológicos, e hoje já faz. As UPAs, unidade de pronto atendimento, algumas já fazem de rotina no pronto atendimento. Então, o médico já pede e já diagnostica, né? Então, no caso de dizer uma virose, tente ver que virose é essa, se possível. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a dengue, né, que a gente até bem pouco tempo ouvia bastante falar, tínhamos campanhas também de combate à dengue, ouvimos bastante falar do Aedes aegypti. Em que cenário a gente está atualmente aqui no Brasil, aqui na Bahia? Houve uma melhora, né? Existe ainda casos de dengue? Existem, mas aquele pico caiu. Obviamente a vacina teve seu efeito, eu sei que a vacina não atingiu a população por inteiro, mas uma parte da população sim. E também, eu acho, aqui nas câmaras vereadores, né, é importante salientar de que as pessoas, cobram dos governos, né, o vereador é nosso representante, vamos cobrar dos vereadores, claro, nossa função é cobrar deles. Porém, tem uma parte que a sociedade deve cumprir, né? Por exemplo, se você na sua casa cuida das suas plantinhas e deixa a água ali. Quantas pessoas deixam a água ali no jarrinho das plantas? Se você, principalmente no período de férias, vai viajar, deixa o tanque aberto, a piscina vazia, e aí entra a água da chuva, ali é um criatório de
larva de mosquito. Uhum. E você está prejudicando não só você, está prejudicando o seu vizinho, que está tendo criatório de mosquito. Então, isto não depende do governo. Perfeito. Isso depende do governo, sim, nessa questão aqui que vocês estão fazendo, divulgação, informação, conscientização. Mas quantas pessoas relevam isso? É uma coisa assim que é lamentável, né? Como é que as pessoas fazem isso ainda nas suas casas. Os borracheiros, nada contra os borracheiros. Mas olha lá o pneu lá largado, vários pneus lá, chove, aquele pneuzinho lá cheio de água. E ele não tá lá na sua atividade, mas assim, tipo aquele, quando você quer vender uma coisa, você é da época do compre batom, compre batom. Seu filho o tempo merece todo. batom. É aquela coisa, né, de você insistir. E eu acho que você tem que fazer esse programa todo dia. Todo dia lá, chegando nas casas das pessoas, para ver se funciona automático, né? É um trabalho de formiguinha, né, doutor? Agora também tem a Covid, né, que era uma emergência de saúde pública. Continua sendo? Como é que tá isso? Olha, de modo geral? continua assim, existem casos de Covid, não graves, mas existem casos. A gente teve recente casos de óbito, inclusive por Covid. Principalmente as pessoas que têm problemas de saúde. Covid não existe, as pessoas estão gripadas, pode ser Covid. Obviamente a vacina ajudou, mas a vacina não tem uma vida longa. Você precisa se revacinar, né? Porque não tem vida longa. Então, a cada 6 meses, pelo menos, esse seria o objetivo. Uhum. No caso das hepatites, bem sei que o senhor citou que são doenças virais, mas são silenciosas. Como identificar? É preciso fazer um exame específico, enfim. Sim, Como lidar boa pergunta. Exames sorológicos para ver se você está infectado ou não. E aí você, inclusive, tem vacina para hepatite B. O nosso objetivo é vacinar 100% da população. É deixar de ter hepatite B. Olha que fantástico. A vacina, aí, você deu um exemplo aí agora, né? Outro exemplo. A hepatite B, ela precisa desaparecer. E a vacina é a forma de fazer com que ela desapareça. E é uma infecção sexualmente transmissível. A hepatite A, que também ela é transmissível através dos alimentos e tal, mas através do contato sexual. A hepatite A está acometendo as pessoas. Uhum. E tanto que hoje eu faço parte de atividade no Estado, né, na Secretaria de Saúde do Estado, com atividade de prevenção combinada, prevenção do HIV, AIDS e ISTs, que chamam infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, a gente faz a questão da PrEP, profilaxia, pré-exposição, mas é o caso de prevenção combinada porque preenche não só a PrEP, preenche toda uma situação, hepatites, infecções sexualmente transmissíveis, etc. E tem vacinas para essas pessoas que fazem profilaxia pré-exposição para HIV, tem vacina para hepatite A, tem vacina para HPV, tem vacina em momentos oportunos, tivemos para monkeypox. Então, tudo isso você pode evitar. Uhum. São doenças chamadas imunopreveníveis. A hepatite C ainda não temos vacina, né? Porém, a forma de você não contrair essas infecções virais sexualmente transmissíveis é como? Através de preservativo, né? E aí você tem essa tecnologia que lhe ajuda. Use preservativo. Tá aqui, a gente distribui aqui preservativo para as pessoas, sempre. Nada de ficar com grilo, bote na sua bolsa, bote na sua carteira, tem que sair com o seu preservativo em mãos. Nunca se sabe quando você vai precisar. Doutor, falando sobre outras formas de prevenção, né? A gente está falando aqui do uso do preservativo em relação a essas que são sexualmente transmissíveis, mas queria que o senhor falasse, já falamos da vacina, mas em relação, por exemplo, à alimentação, hábitos do dia a dia, tem algo mais que a gente possa fazer para prevenir dessas doenças? Você está sempre despertando mais vírus. Você vai chegar aqui, se a gente ficar o dia todo aqui... Existem as infecções intestinais virais, que é comum em crianças e alguns idosos. Rotavírus. Já ouviu falar? Já. Tem vacina para rotavírus. Mas tem casos de rotavírus, principalmente no carnaval. E tem outros vírus, nomes esquisitos, norovírus e tal. Vírus intestinais, infecções intestinais virais. Tá? Né? É possível que seja isso.
E o rotavírus também é transmissível entre as pessoas. Então, se você tem uma infecção intestinal e pode ser rotavírus, você pode transmitir para outras pessoas. Então, por isso mesmo, tem que ter esse diagnóstico, principalmente em crianças. Mas é isso, a alimentação, ela pode Essa alimentação, prevenir? uma alimentação... prevenir. Você fala em termos de Sim. prevenção, eu estava falando em termos de transmissão. É de prevenção. Certo. Prevenção existem, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, ela é considerada uma vitamina que melhora a imunidade do indivíduo. Então, não tomar exageradamente. Procure um médico, um nutricionista, para ver, dosar a vitamina C no sangue. Vitamina D também está tendo essa importância. E, obviamente, dos nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação com frutas, verduras, né? Tudo isso ajuda na melhoria da sua imunidade. Perfeito. A gente está aqui conversando com o Dr. Claudilson Bastos, ele é infectologista. Estamos falando sobre doenças virais e você que está aí acompanhando tudo aqui na TV Câmara fica por dentro e podem também mandar para a gente sugestões de pautas. Tem algum médico, alguma doença que você tem dúvida, mande para a gente que a gente vai atrás do especialista para te ajudar, tá certo? Agora, doutor, vamos falar um pouquinho sobre esses tratamentos, né? A gente já está chegando aqui mais para o finalzinho da nossa conversa. Vamos falar sobre esses tratamentos. Antibióticos são muito utilizados nos tratamentos das doenças virais? Não. Antibiótico não se usa para infecção bacteriana, viral, só para infecção bacteriana. Certo. Isso é um fake news. É fake. Foi bom você alertar. Inclusive, o uso indiscriminado de antibiótico está levando a novas bactérias ou bactérias resistentes, chamadas superbactérias. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2050, se continuarmos assim, é provável que tenhamos uma nova epidemia aí de superbactérias e infecções bacterianas muito resistentes. Porque a pessoa está achando que está com infecção viral, vou usar um antibiótico. Os farmacêuticos sabem disso. Nas farmácias, eles não podem vender antibióticos sem prescrição médica. Mas, atenção, vereadores, tem relatos de farmácias que vendem os antibióticos sem a prescrição médica, sem a receita. Porque aí ele está prejudicando o paciente, porque muitas vezes não precisa, o dinheiro do paciente, né? E também causando o potencial risco de bactérias multiresistentes. Então, gente, tem que ter uma lei mais firme, mais efetiva, principalmente em farmácias de menor popularidade, né? Farmácias menores, que a gente sabe que tem pessoas que compram sem receita médica. Isso é considerado um risco alto, né? Eu não diria crime, obviamente que eu não conheço de lei, mas é considerado uma situação irregular, né? O farmacêutico sabe disso na sua formação. Tem que ter prescrição. Então, conscientize. Chegue lá na Câmara de Vereadores, fale para os vereadores para eles poderem ver essa questão, porque é um risco a médio e longo prazo. Então, no lugar dos antibióticos, os indicados são os antivirais. Antivirais. Em alguns casos, Sim. Antivirais. Porque, como falei no início, muitas das infecções virais são autolimitadas. Né? Se você pega uma gripe, geralmente uma gripe são 7 dias. Se você prolongar isso, é porque sua imunidade está baixa. Então, algumas infecções como herpes, vírus, existe um antiviral. Algumas situações de Covid, situações específicas, tem um antiviral. A influenza tem um antiviral, tem a medicação que o médico deve prescrever no pronto atendimento, onde for. E tem critérios para indicar, critérios clínicos para você indicar o uso destas medicações. Então, preciso ter muito cuidado com isso. Perfeito. Tem essas medicações, o paciente vem no seu consultório, recebe o diagnóstico e para iniciar um tratamento com antiviral. Existem alguns que são disponíveis pelo SUS? Sim, claro, claro, existe. Para Covid e para influenza, algumas unidades de pronto atendimento especializadas e gerais, elas têm lá, o médico quando vai prescrever, tem um formulário, etc., justificando o uso, tem no SUS, sim,
né? A gente sabe que muitas das medicações, graças a Deus, se encontram no SUS. Enfatizando aí, o HIV, AIDS, não compre remédio para HIV AIDS. Desculpa, vou espirrar. E quando você espirra, o que foi que eu fiz? O braço. Aqui. E não aqui. E não aqui. Porque se eu espirrar aqui, imagine para a imprensa, se eu espirrar aqui, lhe cumprimentar, a transmissão, por uma coisa bem prática, né? Olha só, foi bom espirrar agora porque me lembrei. Se eu espirrar aqui, eu posso passar por contato para você. Sim. E assim para outras pessoas. Não só pegar aqui, mas pegar Dos objetos. dos objetos. Então, quando você espirrar, isso como é que chama? Bons modos, né? Mas em francês, como chama? Tem um termo aí. Bons modos. Espirra aqui no cotovelo, atim, que aí você não contamina ninguém. É uma forma eficaz, efetiva, né, de você ter bons resultados. Mas voltando aí, por exemplo, o HIV/AIDS, existe o chamado tratamento antirretroviral, que me parece que o Brasil foi o pioneiro a nível de serviço público a oferecer medicações antirretrovirais para a população. Alguns países não têm isso. É pago, ou é o seguro que paga. Só para você ter uma ideia, eu tenho pacientes brasileiros que moram em outros países e de tempos em tempos vêm para cá para serem tratados aqui com a gente. Pessoas que vivem com HIV. Entendeu? Então, por quê? Porque lá ele não consegue pegar gratuitamente. Olha que coisa. Pois é. Vamos valorizar, viu, minha gente, o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que é tão importante para a saúde pública no Brasil. Vamos falar um pouco sobre as campanhas, que a gente até vê uma ou outra esporadicamente, mas não é algo tão constante, né? O senhor falou sobre a importância de um programa como o nosso, nessa função de conscientizar a população, mas essas campanhas também, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais constante, poderiam ajudar muito, né? Olha a campanha, eu acho que a Câmara de Vereadores aqui, vocês da empresa, devem fazer toda semana. Vocês devem fazer com certa frequência, mas toda semana. Tem coisas assim que a gente tem que olhar exatamente igual o compre batom. É o tempo todo entrando no cérebro da pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas pandemias, né? A gente veio da Covid até bem pouco tempo, a gente ainda estava nessa tensão, vivendo esse momento. O senhor acredita que a gente pode ter uma outra pandemia? É possível, claro. futuramente? Os vírus estão aí, estão dispersos aqui com a gente e tal, né? Isso aí a qualquer momento faz parte da vida humana. Viver sem risco existe? A vida é um risco. Quem foi que falou isso? A vida é um risco. Quem foi, gente? Olha aí, vai. Depois a gente bota os Alguém créditos. criou aí, olha aí, pesquisa aí quem foi. A gente A bota vida é os um créditos. risco. Viver é um risco. Algum poeta, né? Viver é um risco. Então a gente vamos viver, mesmo tendo vírus e bactérias. Perfeito. Agora, então, pronto. A gente já está chegando aqui no finalzinho. Queria que você olhasse ali para nossa câmera e dissesse para o público que está nos assistindo, que está em casa, sobre a importância da vacinação, da prevenção, justamente para a gente conviver harmonicamente com esses vírus que estão por toda parte. A gente pode falar uma situação muito corriqueira, muito comum, mas às vezes o sentimento é uma coisa que a gente sabe que pode não ser verdade, claro. Mas, ou pode ser uma coisa demagógica, mas não é. Vacinar é um ato de amor. Né? Óbvio, você não quer que o outro morra doente ou fique doente. O que é que você faz? Você vai dar amor. Né? E uma forma de você dar amor a essa pessoa é vacinando, para evitar que ela fique doente. Senão é o outro lado, é ódio, que não é o caso. Pois é, já fica a dica, viu, para você que fica talvez nessa resistência, vacina ou não vacina, vacinar sempre é o melhor caminho e tem que começar logo cedinho ali nos anos iniciais, né? Nos dias iniciais ali do nenenzinho, já tem que começar com essas vacinas justamente para criar essa resistência, né, doutor? Com certeza. Então pronto, é isso, doutor, muito obrigada. Poxa, foi ótimo. Ótima essa Poxa, conversa. passou rápido, eu achei que fosse...
Mas... Até o próximo encontro. Muito obrigado pela atenção e pelas informações. E é isso, você que nos assiste, você que está em casa acompanhando o nosso Fala Doutor, muito obrigada por essa audiência. Na próxima semana a gente volta com mais um Fala Doutor, conversando com o especialista. E lembre, viu, que todo o conteúdo fica disponível em nosso canal no YouTube. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela, que você automaticamente vai ser direcionado para o nosso canal e acompanhar tudo com calma e compartilhar também com os seus. Um beijo e até lá!